Diga glória a Deus. Amém? Pode se assentar onde você estiver, vocês que estão aqui na igreja nessa noite, você que está na sua casa, pode se assentar, por favor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 14. Abra a sua Bíblia, por favor, porque a mensagem que nós vamos meditar nesse culto de hoje, esse culto especial, o culto de consagração do novo mês, o mês de abril, que seja um mês de muitas bênçãos. Eu creio que será um mês de grandes vitórias para a glória de Deus. Eu quero, neste momento, aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que são dizimistas, ofertantes, na casa de Deus, no Ministério Comunidade Cristã Minas, as pessoas que essa semana, inclusive no dia de hoje, ajudaram com as suas ofertas, com os seus dízimos, para o pagamento do aluguel da nossa igreja aqui em Brasília. Agora na parte da tarde, eu saí mais uma vez, onde pessoas também contribuíram para o aluguel da igreja, e graças a Deus e graças a você, agora há pouco, nós conseguimos efetuar o pagamento do aluguel da igreja. Amém? Ainda existem outras coisas para pagarmos. Por exemplo, na minha frente aqui está o papel, o talão da conta de água, R$ 169,71, dentre outros compromissos que temos que honrar. Mas a nossa batalha maior era o aluguel, porque se não pagássemos o aluguel, como que estaríamos preparados para abrir as portas da igreja e receber as pessoas para ministrarmos os cultos e ensinarmos a palavra de Deus? Então, graças a Deus, graças a você, que Deus abençoe, prospere e multiplique na sua vida, que esse mês de abril seja uma bênção, para que você possa também contribuir com a casa do Senhor e possa ser mais abençoado, tá bom? Então, você abriu aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, lembrando a você, meu irmão, minha irmã, que hoje, às 23h50, 11h50 da noite, nós já estaremos ao vivo, pela Rádio Cristã Minas, para aquela oração especial da meia-noite. Porém, vamos começar um pouquinho antes, porque à meia-noite nós vamos abrir um jejum hoje, um jejum em prol da libertação da nossa nação, do nosso país, libertação de toda a praga, de todos os principados e potestades que têm trabalhado contra o nosso povo. Nós estaremos de jejum de hoje, meia-noite, até amanhã, meio-dia, E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, às 23h50, 11h50 da noite, você já deve estar conosco aí na rádio, para que nós possamos juntos abrir esse jejum, tá bom? Está aqui Mateus capítulo 14, versículo 22, o título da mensagem: Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda por sobre o mar. É interessante isso, é muito interessante, porque a ideia que nós temos lendo esse título é que Jesus, ele não propriamente pisava nas águas, mas ele andava acima das águas. Porque se fosse
diretamente um contato com as águas, pelo menos é essa a impressão que nós temos. Não precisaria de ter aqui essa palavrinha por. Poderia estar escrito: Jesus anda sobre o mar. Daria a entender da mesma forma. Mas está escrito: Jesus anda por sobre o mar. Então, é como se ele viesse flutuando, caminhando no ar. Aquilo que aos olhos humanos parecia impossível, mas é justamente por isso que o Espírito Santo, ele trouxe para nós essa mensagem no culto da noite, nesse culto de consagração. Porque aos olhos humanos, nós mirarmos o mês de abril e acreditarmos que vai ser um mês de prosperidade, que vai ser um mês de portas abertas, que vai ser um mês bom, aos olhos humanos isso parece ser impossível. Qual a perspectiva humana que existe para o mês de abril? Nenhuma, as piores. Mas nós estamos vivendo não pelo que os olhos humanos nos dizem ou nos apontam. Nós estamos vivendo pelo que a palavra de Deus nos promete. E aqui diz assim, acompanha comigo você na sua casa, abra sua Bíblia aí, gente, larga de preguiça. Você que está aí na sua casa agora, não fica só ouvindo não, pega a Bíblia. Vamos conferir se está escrito na Bíblia o que nós estamos lendo. Você tem que parar de ser uma pessoa que só vive pelo que escuta, porque senão você nunca vai saber o que é verdade ou o que é mentira. Por exemplo, amanhã é dia 1º de abril, foi batizado como o dia da mentira, e tem um monte de pessoa que diz que é crente, que aproveita o dia 1º de abril para ficar falando mentira, brincando, não sei o que, não, essa estava brincando. A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Você é filho de Satanás? Você que está me ouvindo aí agora, você é filho do cão? Ou você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então você não pode viver com a mentira, porque a mentira tem um pai, e o pai da mentira é Satanás. Então larga isso de mentira, vamos viver a verdade liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, o povo, as pessoas, elas foram culturizadas a gostar da mentira. O que é que você lê para criança pequena em casa? O que é que você lê para criancinha de 1 aninho, 2 aninhos? O que é que você lê? Alice no País das Maravilhas, João e o Pé de Feijão. Que mais? Os 3 porquinhos e o lobo mau. Branca de Neve e os 7 anões. Não é isso que as pessoas leem para as criancinhas em casa? Então veja que desde criancinha, as pessoas são culturizadas a gostar da mentira. Aí ela vai crescendo, aí daí a pouco, quando ela é já uma adolescentezinha, né? Aí ela começa a aprender a gostar de quê? Não, mas tem outra. Eu falo assim, o que os adolescentes hoje em dia gostam? Normalmente adolescente assiste televisão que horas? Adolescente. Criança para adolescente. Normalmente é na parte da tarde. Normalmente estuda no período da manhã, não é isso? As criancinhas menores estudam à tarde. E a criança para adolescente estuda normalmente no horário da manhã, almoça, chega em casa, almoça e vai para a televisão. E o que é que tem na tarde do SBT? Não sabe? Não. O que é que tem na tarde do SBT?
O que é que tem na tarde da Record? O que é que tem na tarde da Globo? Novelas. E são 2, 3, uma atrás da outra. E a novela é uma mentira. É uma mentira. E aí, como a pessoa já está acostumada, ela já foi desde criancinha acostumada a ouvir a mentira, então ela gosta da mentira. Ela gosta. Por isso que as crianças para adolescente gostam tanto de uma novela. É por isso. Porque ela já foi vacinada com o DNA da mentira, desde pequenininha. Aí está crescendo, vai observando. Aí agora ela vai vai mudar de fase. Agora é de adolescente para jovem. Adolescente para jovem. Como ela já foi vacinada com a mentira, agora ela começa a praticar a mentira. É onde ela começa a mentir para os pais, mentir para a professora, mentir para os avós. Porque ela já foi vacinada com o vírus da mentira. Então, as pessoas foram culturizadas com a mentira. Por isso que tudo que é mentira, o ser humano aceita com muito mais facilidade do que o que é verdade. Você fala a verdade para a pessoa fica chateada. Então eu já digo logo assim, eu falo alguma coisa, a pessoa não gosta, eu já pergunto logo, você quer que eu minto para você? Eu vou mentir, você vai gostar. Porque você já foi vacinado com o vírus da mentira. Esse é o maior problema que nosso povo carrega hoje. O povo gosta da mentira. O povo fica feliz com a mentira. A mentira satisfaz as expectativas das pessoas. A verdade não. Então, muitos que se dizem crentes, muitos que se dizem servos de Deus, eles gostam de ouvir a pregação, ouvir o pastor falando, seja qual pastor for, mas ela não quer pegar a Bíblia para confirmar se aquilo que o pastor está falando é verdade ou não. Opa, por que ela não quer pegar a Bíblia para confirmar? Porque corre o risco dela descobrir que aquilo que o pastor está falando é mentira. Corre o risco. Mas ela não quer ficar sem a mentira dela. Ela prefere viver junto com a Alice no País das Maravilhas. Ela quer, por isso, tá vendo? Tem que mudar. Aí tem gente que fala para mim assim: ô Bispo Paulo, e o que a gente vai ler então para as crianças? Ler uma história de verdade, que seja uma história da Bíblia, ou que seja qualquer outra história, que seja o quê? Verdade. Comece a alimentar suas crianças, comece a alimentar seus filhos, comece a se alimentar com a verdade. Porque quanto mais você se alimentar com a verdade, mais inimigo da mentira você vai ser. E quanto mais inimigo da mentira você for, mais distante do pai da mentira você vai estar. E é engraçado, né, bispo, que as pessoas, elas querem viver a mentira, né? Igual o senhor deu o exemplo aí de novelas, né? Quantas são as pessoas que elas sabem que aquilo que ela está vendo é uma ficção, né? Mas elas copiam para a vida dela, copiam a roupa da atriz. Ela imagina que o relacionamento dela vai ser um relacionamento que nem a da novela, né? Então a pessoa, ela tenta viver aquela mentira na vida dela. Ela encarna a mentira. Sim. E por isso muitas pessoas têm sofrido hoje, né? Muitas pessoas têm querido viver a mentira como se isso fosse trazer uma felicidade para ela. Exatamente. Por que uma pessoa começa a usar drogas? Porque a alucinação que a droga provoca leva a pessoa a uma mentira. Quer fugir da realidade, da verdade, né? Quer fugir da verdade da vida dela. Ela quer fugir da verdade da vida dela. Ela quer fugir da verdade que existe no mundo.
ela quer fugir da verdade. Então é isso que nós precisamos mudar, em todos os aspectos, inclusive no sentido espiritual. Você que está me ouvindo agora tem que perder essa mania feia, diabólica, de ouvir o pastor pregando e simplesmente comer tudo que ele está falando sem questionar. Questionar como? Abrindo a Bíblia e verificando se procede ou se não procede, se é verdade ou se não é verdade. Então, vamos acompanhar aí Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Olha o que diz. Logo a seguir o que, Bispo Paulo? A seguir o grande milagre da multiplicação de pães e peixes que Jesus tinha feito. Logo depois que ele multiplicou os pães e peixes e aquela multidão comeu, logo depois disso, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus viu que era muita gente para despedir. Jesus queria adiantar as coisas, chamou seus 12 discípulos, mandou eles entrar no barco e atravessar para o outro lado, atravessar para o outro local onde eles se encontrariam depois. E Jesus disse: enquanto vocês vão, eu vou despedir a multidão e nós nos encontraremos depois. Continuando, diz assim, versículo 23: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Guarda isso. Aquele povo, aqueles homens, eles estavam indo sem Jesus. Sem Jesus. E veio tempestade, vieram ventos terríveis contra aquele barco. É interessante que uma mensagem antes desse acontecimento, nós vamos ver os discípulos navegando, uma grande tempestade vindo, açoitando o barco, porém Jesus estava dentro do barco. E eles correram, acordaram Jesus, pediram ajuda, e Jesus logo saiu, repreendeu os ventos, as tempestades, tudo se acalmou e veio a bonança. Mas agora eles estavam sem Jesus. Por que Deus preparou essa mensagem para hoje? Quantos começaram o mês de março longe de Jesus? Quantos começaram o ano de 2020 longe de Jesus? E veio toda essa tempestade, veio toda essa dificuldade. Quem está com Jesus no barco, pelo menos tem uma confiança maior, dizendo: poxa, Jesus está aqui no meu barco. Por pior que seja a tempestade, eu creio que o meu barco não vai afundar. Eu creio que minha empresa não vai afundar. Eu creio que a minha casa não vai faltar o pão na mesa. Eu creio que de alguma forma esse vento vai ser repreendido, essa tempestade vai cessar, a bonança vai vir, porque Jesus está no meu barco. Agora não, agora Jesus não estava no barco deles. E quando Jesus não está no barco, o desespero é muito maior. Sabe por que a gente está vendo pessoas
totalmente alucinadas nesses últimos dias, pessoas pensando até mesmo em se matar, cometer suicídio, pessoas completamente desesperadas, porque tinham ações e as ações despencaram, porque o comércio fechou, porque, sabe, ela não tem recursos para pagar seus compromissos. Sabe por que a pessoa está totalmente fora de controle? Porque ela sabe que ela está sozinha, ela não tem paz. Quando a pessoa sabe que ela está sozinha, ela não tem paz. Por isso que nós estamos orando no culto de hoje, pedindo a Jesus que entre no nosso barco para esse mês de abril. Como é que você acha que nós vamos atravessar esse mês de abril sem Jesus no barco? Tem o barco de muita gente que vai afundar nesse mês de abril, vai afundar. Tem o barco de muito empresário que vai afundar nesse mês de abril. Tem o barco de muitas famílias que vai afundar nesse mês de abril. Não é porque eu desejo, não. É porque a tempestade está aí, o vento contrário está aí. Todos nós estamos vendo a dificuldade. Mas quem estiver com Jesus no seu barco, vai ter uma esperança. Porque se ele estender a mão e repreender os ventos e acalmar as águas do mar e fazer cessar a tempestade, então aquilo que era contrário se torna a favor. Se torna a favor. Então o que Deus está nos falando hoje é: sem Jesus no barco, não dá. Continua comigo. Versículo 25. Versículo 25. Isso aqui é bem interessante, essa parte, ó. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Vamos voltar lá em cima. Lá em cima no versículo 23, diz assim: em caindo a tarde, lá estava ele só. Então os discípulos partiram, não era noite ainda. Não era noite. Ainda tinha sol, tinha claridade quando os discípulos partiram. O momento que Jesus foi encontrar com eles já era a quarta vigília da noite. Deixa eu ensinar uma coisa legal para você que está me ouvindo aí agora. Como é que você vai entender esse negócio de primeira vigília, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite? Você vai encontrar essa linguagem na Bíblia. O que é isso, Bispo Paulo? A partir das 6 horas da tarde, das 18 horas, até as 6 horas da manhã, ou 5 e poucas, 6 da manhã, do outro dia, esse período de tempo em Israel, na linguagem do povo de Israel, era dividido em 4 vigílias de 3 horas. Então o que era a primeira vigília da noite em Israel? De 6 da tarde às 9 horas da noite, de 18 às 21 horas. A segunda vigília da noite, de 9 da noite até meia-noite. Até meia-noite. De 21 até 0 hora. A terceira vigília da noite, de meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, de 3 da manhã até o sol raiar, que seria 5 e meia, 6 da manhã. Então, quando os discípulos saíram, ainda era dia. Significa que eles já tinham navegado a primeira vigília da noite. Tudo sem quem? Sem Jesus. A primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília da noite, quando já era mais de 3 da manhã, o vento contrário. Imagina quantas horas eles já estavam lutando sozinhos contra o vento contrário.
Imagina há quanto tempo eles estavam lutando sozinhos contra aquela dificuldade. Eles já estavam desesperados, igual talvez você que está me ouvindo aí agora. Há quanto tempo você está lutando sozinho contra o vento contrário, contra a tempestade? Já era mais de 3 horas da manhã, quando Jesus veio ao encontro deles, andando por sobre as águas. Não está escrito que Jesus veio andando nas águas, está escrito que ele veio andando por sobre as águas. Uma espécie de flutuação, de voo, acredito eu. E olha o que aconteceu, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Lê aí comigo, você que está em casa. Depois que eles gritaram, é um fantasma, o que eles disseram? O que está escrito aí? E tomados de medo, gritaram. Por que eles estavam tomados de medo? Porque Jesus não estava no barco. Eles estavam sozinhos. Quando Jesus está no barco, eu ainda tenho a confiança, eu tenho a esperança. Não estou dizendo que ele vai me ajudar, ele não é obrigado, mas pelo menos eu sei que ele está no meu barco. E se eu ir lá e chamar ele, acordar ele, na sua infinita misericórdia e graça, ele pode sim estender a mão em meu favor e me ajudar. Mas e se ele não está no barco? Aí eu tenho o quê? Medo. Eu grito, eu entro em desespero. E versículo 27, finalizando, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Ou seja, confiem, tenham fé, acreditem, sou eu, não temais, não tenham medo. Versículo 28, atenção meu irmão Brasil, atenção amigo ouvinte da Rádio Cristã Minas, você que quer ter um mês de abril abençoado. Olha o que diz no versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sobre quer dizer acima, por cima. Manda-me, se é o Senhor mesmo, então dá a ordem para que eu possa ir ao encontro do Senhor também por sobre as águas. Quer dizer o quê? Dá uma ordem, libera uma palavra para que eu possa passar por cima desta dificuldade, por cima dessas águas agitadas, por cima dessa situação calamitosa de morte. Libera uma palavra de vida, de bênção, para que nesse mês de abril eu possa atravessar com segurança, com paz e com vitória. Aí o que Jesus disse para ele no versículo 29? Ele lhe disse: vem! Jesus olhou para Pedro e liberou a palavra: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro desce do barco e começa a pisar no ar, sim, e começa a andar. Aquilo que era impossível se tornou possível.
Era só ele continuar olhando para quem? Para Jesus. Nós estamos também descendo do barco agora. Que barco? O barco do mês de março. Nós estamos descendo dele. Daqui a pouquinho, meia-noite, nós estamos descendo do barco do mês de março. O barco que já está afundando, já afundou praticamente. O barco do mês de março já está daquele jeito. Até os ratos estão pulando fora já, porque não tem o que fazer mais. O março acabou. Ou tem alguma coisa para fazer em março ainda? Dá para pagar as contas em março? Dá para cobrir os cheques que foram emitidos do mês de março? Dá para resolver o problema da saúde pública no mês de março? Não dá para fazer mais nada em março. Então nós estamos descendo do barco do mês de março. E o que nós devemos fazer agora é olharmos somente para Jesus. Se a gente olhar para a televisão, olhar para a televisão, olhar para o cidadão lá que é cheio de medo, se a gente olhar para que um fala, para que o outro pensa, vai acontecer conosco que daqui a pouco nós vamos ler. Quando Pedro desceu do barco, Pedro só olhava para quem? Para Jesus. E enquanto ele olhava só para Jesus, enquanto ele vivia a confiança, a fé, que Jesus estava dando a ele a autoridade para passar por cima daquela dificuldade, a Bíblia diz que ele andava por sobre as águas. Ele ia atravessando. Ele ia passando por cima daquela dificuldade. Porém, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, então Pedro começou a reparar do lado, na força do vento. E o que ele teve? Está escrito aí, reparando porém na força do vento, teve o quê? Teve o quê? Medo. Medo. Por que as pessoas estão tudo morrendo de medo hoje? Porque elas estão olhando para Jesus? Por que as pessoas estão com medo do que vai vir? Porque elas estão olhando para Jesus? Elas estão olhando para onde? Não, estou falando da atualidade, agora. Dia 31 de março de 2020. As pessoas estão olhando para onde? Para onde? Para onde? Para o coronavírus. Para que mais que as pessoas estão olhando? Para a crise financeira. Para que mais que as pessoas estão olhando? Para que, gente? Porque a OMS fala. O que mais que as pessoas estão olhando? Para os políticos. Para onde mais? Você vê que as pessoas estão olhando para tudo, menos para quem? Para Jesus. Para Jesus. E quando as pessoas começam a olhar para os lados, começam a reparar na força do vento. O que é a força do vento? É a dificuldade. É tudo isso que eu acabei de dizer. É tudo que se formou. Quando a pessoa começa a olhar para a força do vento, ela tem o quê? Medo. Então essa pessoa que está me ouvindo agora, e que deseja ter um mês de abril abençoado, para de olhar para a força do vento. Olha para Jesus. Eu não estou dizendo que o vento não existe. Está escrito aqui que o vento não existia? Está escrito aqui que não tinha dificuldade? Está escrito aqui que não tinha tempestade? Está escrito aqui desse jeito? Não. Está escrito que tinha o vento era forte, o vento era contrário, mas enquanto Pedro olhava somente para Jesus, Pedro andava por sobre as águas. Aí tem gente me ouvindo agora falando que eu sou louco. Tem, principalmente aquele que é ateu, né? Aquele que é ateu. Então morra no meio da tempestade, porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer.
quem não morrer de coronavírus vai morrer de fome. E quem não morrer de coronavírus ou de fome vai morrer de infarto. Porque teve uma mulher lá em Irará que morreu de infarto. Com medo de pegar coronavírus, morreu de infarto. Uai, é o vento contrário. O tudo está dizendo que vai dar errado. Quando a pessoa liga a televisão só fala que vai dar o quê? Errado, que vai ter morte, que já morreu tantos. Até o rapaz que morreu lá com o pneu de caminhão lá, que é borracheiro. O borracheiro estava trocando o pneu do caminhão, trabalhando, o pneu de caminhão estourou, explodiu, aí morreu. Fazer o quê? Pode acontecer com qualquer um de nós. Aí botaram no atestado de óbito dele que ele morreu de coronavírus. Que isso, rapaz? Meu Deus, é o vento contrário. Então a pessoa olha para a televisão, diz que ela vai morrer. Ela olha para o que o político está falando, diz que ela vai o quê? Morrer. Ela olha para a OMS, diz que ela vai o quê? Morrer. Ela olha para onde mais? Para onde nós falamos aqui? Ela olha para o sistema público de saúde, diz que ela vai o quê? Morrer. Ela olha para o comércio fechado, e o comércio fechado, economicamente falando, está dizendo que ela vai o quê? Morrer, que ela vai falir, que ela vai morrer. Então a única alternativa boa, a única alternativa de esperança que nós temos é de olhar para quem? Para Jesus. Porque aqueles discípulos no barco, o barco deles lá, todos eles já estavam convictos de que iam o quê? Morrer. O vento era contrário no Mar da Galileia. Quem não conhece o Mar da Galileia, nós estivemos lá no ano passado. É um negócio impressionante. O Mar da Galileia, ele é cheio de redemoinhos. Cheio de redemoinhos internos. Então, por que os discípulos tinham tanto medo de ventos e de tempestade naquele mar? Porque eles sabiam que qualquer balançadinha ali do vento, tempestade, que pegasse no redemoinho daquele, já era barco, pessoas, afunda e só sobe depois que já está morto, que boia o corpo. Eles tinham esse entendimento. Até hoje o Mar da Galileia é assim. É perigosíssimo quando está ventando, quando está chovendo. Então eles já tinham a certeza que iam morrer. Quando Pedro olhou para Jesus e falou: se é o Senhor mesmo, então libera uma palavra, porque eu creio que se o Senhor liberar, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Jesus falou: vem. Ele desce do barco e começa a andar por sobre as águas. Ele olhava para Jesus, o vento contrário, a situação adversa, e ele andando sobre as águas. E ele prevalecendo. Nesse mês de abril, você vai morrer ou você vai prevalecer? Depende para que lado você está olhando, para onde você está olhando. Continua comigo. Tá igual a história do... Tem uma historinha, né? Uma historinha do... É o sapinho que era cego, era? É o sapinho que era cego? Conhece essa história? É? Lembra dela? Conta aí, conta aí. Não, que era uma competição, né, dos sapinhos lá para subir uma torre. Não, ele não era cego, não, ele era surdo, né? Não, como é que é? É surdo? Eu acho que era surdo. Não, era surdo. Era surdo, não era cego, surdo. Não. Ele era surdo. É, surdo. Ele era surdo, o sapinho era surdo. E aí? Tinha uma competição para quem subisse uma determinada torre ia ganhar um certo prêmio. Né? Aí todos os sapinhos foram pulando, né? E as pessoas gritando lá: vai cair, desiste, para, vai cair. E aí cada um tentando subir, ouvindo isso, ia caindo. Ia caindo todos. Tava ouvindo lá: vai cair, desiste, tal. Quem ouvia, tava tentando subir, aí na hora que ouvia a palavra negativa, caía. Até que só restou um, e a multidão gritando mais alto: vai cair, desiste, para. E esse um chegou até o final.
Conseguiu chegar no final. Conseguiu até o final. O único. Aí chegaram para entrevistar ele, para perguntar como você conseguiu. Aí perceberam que ele era surdo. Ele não escutava nada. Não escutava nada, por isso ele conseguiu. Por um lado ele era envergonhado porque não escutava nada, que era surdo. Mas por outro lado foi a surdez dele, de não ficar ouvindo a palavra negativa dos outros, que possibilitou ele de chegar no final e ganhar o prêmio. Então é isso. É isso. Quando a pessoa coloca o propósito de olhar somente para Jesus, então ela fica surda a todas as demais coisas que estão à volta dela, porque ela coloca a confiança dela, a esperança dela naquilo que Jesus libera, a palavra de bênção. Ela acredita que ela vai chegar do outro lado feliz e abençoada. Então Pedro estava olhando somente para Jesus e estava andando por sobre as águas. Mas quando ele, está aqui reparando porém, versículo 30, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, começando agora a afundar nas águas, gritou: Senhor, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão para ele, levantou e ele falou assim: ô rapaz, por que você parou de olhar só para mim e começou a olhar, a ficar ouvindo as outras coisas, as outras pessoas? Por quê? Se você tem uma fé grande, verdadeira, uma fé pura, genuína, então não fica olhando para os lados, não fica olhando para a televisão, não fica olhando para o homem, olha só para mim, olha só para a minha palavra, minha promessa, olha só para aquilo que eu posso fazer na sua vida. Viva a fé, viva a fé. É isso que Jesus fala para nós nessa noite. Nesse mês de abril, aos olhos humanos, já estamos predestinados a quê? A afundar, a morrer. Está todo mundo predestinado a morrer. O desespero aí é esse. Vai todo mundo morrer. Todo mundo vai morrer. Aos olhos humanos. Mas se eu descer do barco que está afundando e olhar somente para Jesus e tapar os meus ouvidos para o que os outros estão falando do lado e ter a minha fé, a minha confiança 100% na providência divina, no socorro de Jesus, eu vou atravessar esse mês de abril por sobre as águas. Eu vou ter um mês de abril abençoado e Deus vai ser glorificado através da minha vida. Depende de você. Ou você vai ser o Pedro focado em Jesus, ou vai ser o Pedro que ficou reparando na força do vento. Quem decide é você. Eu já decidi o que eu vou fazer, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, pastor Antônio, eu não tenho escolha. Eu não tenho. Ou eu vou focar em Jesus, ou eu estou perdido. Eu estou perdido. Na verdade, todos têm que fazer uma escolha, né? E a gente vê ali que Pedro fez uma escolha e deixou todos os outros para trás, né? Porque ele manifestou uma fé que os outros não tinham, né? Então somente tem que olhar para Jesus e continuar na mesma fé, né? Mantendo essa fé. Permanecer, né? Permanecer. É manifestar a fé e permanecer nela. Porque é justamente isso a falha de Pedro, né? Pedro, ele mostrou uma fé sobrenatural, mas no meio do caminho começou a duvidar daquilo que ele creu no começo. Mas por causa de quê?
Por causa de olhar para as circunstâncias. Ficar olhando para os lados, ouvindo o mundo, ouvindo o barulho dos ventos, a força do vento. Não tem jeito. O mundo contamina. O mundo contamina a fé. O mundo contamina a fé. O mundo é contra a fé em Deus. O mundo é contra Deus. Ô meu irmão crente, você que está ouvindo aí agora, o mundo é contra Deus. Você que já fez um curso superior, você que tem um diploma de faculdade, você estudou antropologia, você estudou sociologia, você estudou filosofia. Normalmente essas matérias têm quase todas as grades dos cursos superiores, em quase todos. Você estudou isso, não estudou? E quando você estuda isso, você percebe que eles são totalmente contra a fé em Deus. A fé em Deus. Eles querem que você se apoie somente na força do vento. Que o vento está falando, você tem que ouvir. E são pessoas inteligentes, hein? Pessoas assim que de certa forma a gente tem muita coisa que aproveita. Alguns pensamentos são muito inteligentes, mas eles deixam tomar conta deles o ateísmo. E eles implantam isso nas pessoas. A fé não tem meio termo. A fé é: ou eu olho 100% para Jesus e ando por sobre as águas, ou eu dou uma ouvida dos lados, dou uma olhada para os lados e começo a submergir, a afundar. Então, se você estava afundando, pede para Jesus estender a mão para você e tirar você desse fundo de poço. Se você estava desanimado, estava esmurecido, estava olhando para a força do vento, sai dessa. Vamos vencer nesse mês de abril, vamos ter um mês abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Já está na hora de terminar o culto, né?